Olá a todos! Tenham uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Estamos hoje com a nossa amiga, doutora Melissa. É um grande prazer estar com a nossa amiga nesse dia agradável, onde ela vai poder trazer para nós um pouquinho de sabedoria. Já diz em Provérbios que a sabedoria é conhecimento. Gostaria de apresentar a minha amiga. A Melissa, ela é mentora, nós fazemos um curso juntos e ela tem uma bagagem de vida muito bacana para compartilhar com a gente hoje. O conhecimento dela, ele é útil para muitas pessoas. E a cada dia que passa, eu ganho mais conhecimento conhecendo essas pessoas maravilhosas que eu tenho a oportunidade de conhecer durante esse caminho que eu estou desvendando aqui agora, desbravando aqui agora, nesse podcast, nesse projeto da sabedoria. Melissa, é com grande honra que eu recebo você hoje no nosso projeto Sabedoria, para a gente poder bater um papo. Como é que tá? Você pode se apresentar para todos? Tem a palavra, minha amiga. Bom, primeiro eu queria agradecer, gente, o Ricardo, como ele disse, eu vou primeiro, te honrar também. Ele está no nosso curso de mentoria para mentores e ele está transbordando na vida de todos nós, né? Ele está chamando colega por colega para que a gente tenha a oportunidade de dividir o nosso conhecimento e assim ele vai ter mais sabedoria, né? E sabedoria é muito bom, gente, porque quando a gente tem conhecimento de algo, a gente retém. E quando a gente retém um conhecimento, até ali, uma visão de década de 60, 70, as pessoas queriam reter conhecimento e não dividir. Mas prosperidade, que é o assunto que eu vou trazer, é justamente a gente transbordar na vida das pessoas, porque só transborda quem tem muito. E isso é sabedoria, que é diferente de conhecimento. Só conhecimento retido não tem função na vida de ninguém. Então, Ricardo, eu sou Melissa Rossetti, eu sou psicoterapeuta, eu sou mentora, eu tenho várias formações, eu sou psicanalista, eu sou consteladora familiar, eu trabalho com traço de caráter, PNL, física quântica, enfim, são várias ferramentas que eu uso para encontrar prosperidade. E aí você pode me perguntar assim, que é o que todo mundo me pergunta, mas prosperidade é uma palavra banal, né? Tá igual gratidão. Ai, gratidão. Se você souber a imensidão da palavra gratidão, ela não é banal, ela é tudo. E prosperidade é a mesma coisa. Então, prosperidade é eu não ter que escolher entre ser mãe, entre ser esposa, entre ter uma vida profissional de sucesso, entre ter amigos, entre poder fazer uma viagem e quebrar aquela crença de que não se pode ter tudo, porque vida equilibrada tem tudo. Sensacional. Eu concordo com você. Prosperidade cabe na vida de todo mundo. E com esse conhecimento que você tem para transbordar com a gente, eu gostaria de começar perguntando o que é constelação. Constelação familiar é tão legal, gente, porque eu vou falar várias coisas sobre constelação familiar, mas constelação familiar, basicamente, ela vem com um padre, né? E esse padre, aí, numa necessidade muito grande, inclusive depois ele saiu da igreja, mas numa necessidade muito grande de entender a alma humana, de entender o sofrimento, porque ele tinha um amor tão grande para dar, né? Ele desenvolveu uma teoria, e essa teoria, ela está sendo aplicada até hoje. Então, constelação familiar é o que explica os conflitos transgeracionais, aquilo que eu trago lá de longe. Então, assim, eu quero falar sobre prosperidade. Poxa, mas eu trabalho, eu ganho dinheiro, mas esse dinheiro não fica na minha mão. Tá, mas por que isso acontece? Será? Poxa, essa pessoa está trabalhando, ela está ganhando dinheiro. Então, a constelação familiar, ela estrutura todo o seu sistema familiar. E
todo mundo que está no meu sistema familiar, ele precisa pertencer. Então, as ordens da constelação familiar é pertencimento, equilíbrio, hierarquia. Eu vou explicar. Calma. Todo mundo tem que saber daqui, sabendo o que é isso, para entender. Que É tanta informação que eu estou tentando entender aqui para fazer mais perguntas então, sobre isso, tá? Para Por favor, que fique à serve vontade. constelação? Vamos lá. Vamos primeiro falar para que serve? Chega um cliente para mim. Uma das primeiras coisas que eu quero fazer, se eu puder, se eu tiver a oportunidade, é constelar. Porque quando eu constelo, eu vou saber exatamente como que a pessoa se posiciona perante a vida. Quando eu entendo como que essa pessoa se posiciona perante a vida dela como um todo, eu sei como que ela olha para o passado, eu sei como que ela olha para o futuro e eu sei o que ela está sentindo no presente. Então, a constelação é uma ferramenta que a gente usa para mostrar para a pessoa por que ela age daquele jeito, às vezes sem nem saber por que ela age. Você já pensou quem é descendente do Hitler? Eu falei que a gente tem que pertencer. Será que o neto, bisneto, treneto do Hitler quer falar que é treneto, tetraneto do Hitler? Ou quer fingir que ele não existe? Quando eu finjo que alguém não existe, o que acontece na minha vida? Quem não é lembrado, cobra lembrança. Vai ter alguém aqui nessa geração, quarta, quinta, sexta, sétima geração, sofrendo aquela dor de assim, ninguém gosta de mim, ninguém me deixa entrar em lugar nenhum. Então, quem é neto do Hitler tem que olhar para o Hitler e falar assim, você fez muito mal, mas você é da minha família. E eu não vou fazer nem melhor nem pior que você, eu só vou fazer diferente. E aí você levanta a cabeça e segue, porque você não pode ter vergonha da tua história. Então, a constelação, ela vem para colocar o indivíduo no lugar a qual ele pertence, para que ele busque equilíbrio, para que ele viva a Deixa eu fazer um adendo para perguntar a respeito disso, para você continuar. Aquelas pessoas que falam assim, ó, o meu jeito é assim, você sabe que eu sou assim, entra nessa definição do que você está explicando? Também. O que acontece, Ricardo? Eu uso a constelação como uma ferramenta, né? Então, quando uma pessoa chega para mim e fala assim, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, igual a Gabriela do Tom Jobim, ela está se negando a uma coisa chamada evolução. Todo mundo está no mundo para evoluir. Mas isso é uma forma dela se proteger de alguma dor que ela teve. Ela tem alguma dor oculta, alguma dor que ela não sabe. Então, se é uma dor transgeracional, se é uma dor epigenética, porque assim, ó, a constelação vai chamar isso de transgeracional. A neurociência vai chamar isso de epigenética. E eu quero explicar um experimento da epigenética que a gente vai entender direitinho como é que funciona. Pegaram ratinhos de laboratório e ofereceram frutinhas a esses ratinhos silvestres lá. E todas as vezes que eles iam comer uma frutinha, eles tomavam um choque. Então, com o tempo, eles aprenderam que chegar perto daquela frutinha dava choque. Até aqui é um aprendizado. Aí, esses ratinhos tiveram filhos. E não foi permitido que esses filhos convivessem com esses ratinhos nem um dia. Não há aprendizado aqui, tá? E aí, quando oferecia a frutinha para o ratinho não chegava perto. E o ratinho fazia uns barulhinhos estranhos. Eu vou explicar lá na frente o que são esses ratinhos. Aí, eles tiveram filhos. De novo, tira os pais, não convive nem um dia e coloca. E ninguém queria comer a frutinha. E tinham um comportamento estranho, comportamento de dor. Então, eles viram, os cientistas, que o gene da dor era ativado cada vez que esses ratinhos chegavam perto da fruta. Olha que coisa doida. Que louco. Estou falando de gene. O gene, o DNA foi modificado através da dor. Isso eu chamo de epigenética. O Bert Hellinger é tão maravilhoso que não tinha isso quando ele desenvolveu essa teoria, mas ele chamou isso de transgeracional. E na física quântica a gente tem um nome para isso, chama verdade universal. O que é uma verdade universal? Se você pegar qualquer objeto que esteja aí na sua frente e deixar cair, a lei da gravidade vai agir sobre ele.
independente de você concordar com ela ou não, certo? Então, verdades universais, elas são descritas, e elas são descritas em várias ciências, em várias terapias, elas são sempre descritas chegando à mesma conclusão, elas não são inventadas. Então, o Bert Hellinger tem, assim, a amorosidade de fazer essa terapia e dar um nome, chamar de transgeracional, em algo que ele observou. Porque quando ele colocava aquelas pessoas ali, então vinha, às vezes, naquele campo, fala de um avô, fala de uma avó que eu não conheci, de dor. E aí eu descubro, quer ver um exemplo? Dinheiro é ótimo, né? Porque todo mundo adora falar de dinheiro, e quando a gente fala em prosperidade, que a gente está falando de tudo, as pessoas pensam em dinheiro. Mas, às vezes, é aquilo que eu falei lá no início, eu ganho dinheiro, mas não fico com dinheiro. Ganho dinheiro, mas não fico com dinheiro. Mas lá atrás, tinha um tio, tinha um avô, tinha alguém lá que era muito fanfarrão. E ele não honrava o dinheiro que ele ganhava ali da família dele. Às vezes ele fez com que a empresa da família quebrasse, porque ele apostou num jogo. Ninguém fala dessa criatura, passou 7 gerações. Quem não é visto, cobra lembrança. Aí a pessoa trabalha, ganha dinheiro. Porque o ganhar em si é mãe. Manter o dinheiro é pai. É difícil. Pai que eu falo é energia paterna, masculina. Aí, então, teve um tio lá atrás que fez essa bobagem, e aí, a gente vê muito isso, assim, alcoolismo. Às vezes você tem um alcoólatra na família, você não quer falar sobre ele. Aí passa uma geração, não tem alcoólatra, na outra tem um alcoólatra aqui de novo. Então, como que a gente resolve isso? Porque é como se alguém dissesse assim, eu vou carregar sua dor por você. E eu tenho esse gene. Então, a ciência explica isso. O gene do alcoolismo vem de uma geração para outra. É um gene, é uma necessidade. Viu, doutora? Deixa eu só... então, a questão da pessoa não ficar com o dinheiro na mão, mesmo ganhando dinheiro, tendo problema com alcoolismo, tendo problema de relação familiar, separa, traição, de abandono, isso tudo ele está descrito nesse estudo desse autor que você disse agora? Bert Hellinger. Tudo está descrito nesse autor. Agora, aqui você colocou um monte de informação. Por exemplo, você usou informações, rejeição, abandono, manipulação, traições. Aí já tem um outro ator, o nome dele é Reich, eu falo dele daqui a pouquinho, que ele fala de traços de caráter, que é isso aí que você falou. O que acontece? Na constelação, eu tenho uma ferramenta que, independente se a pessoa tem a dor do abandono, independente se a pessoa tem a dor da exclusão, ela vai ser mostrada na constelação. Eu falo assim, eu vou até fazer uma coisa, não é interruptor de luz. Mas como que eu vou trocar aquela pecinha do carro se eu não sei que ela está com defeito? Constelação familiar é mandar o teu carro para o mecânico para fazer uma revisão geral e descobrir se tem alguma coisa a ser melhorada, se tem alguma coisa, alguma pecinha que eu preciso melhorar, porque eu andando ali no carro, eu não sei. Para mim, o carro está lindo, mas na hora que eu levo lá no mecânico, olha, tinha um fiozinho solto aqui que eu te deixava na estrada, porque a injeção eletrônica não estava funcionando. Ou o pneu está careca e você não está vendo que ele está careca para trocar? Exatamente, o pneu está careca, você não está vendo que está careca para trocar? Ou qualquer outro problema. Então, nossa, eu não sabia. Agora, o que eu posso fazer? Porque aí também passa a ser uma decisão da pessoa. O pneu está careca? Ixi, mas eu estou super apertada agora, eu não posso deixar de fazer essa viagem, e eu não posso trocar, vamos só rodiziar o pneu? Eu vou resolver o problema? Eu vou jogar ele mais para frente? Então, a vida é feita de escolha. Então, constelação é isso. Às vezes, a pessoa faz uma constelação, ela sai da constelação tão desesperada, eu quero resolver a vida. Calma, você está mexendo num campo energético. Viu, doutora? Você falou que a vida são escolhas. Eu só vou fazer mais uma perguntinha para entrar na mesma sintonia de respostas e ensinamento que você nos está esclarecendo. Todos os dias nós temos N escolhas. Então, a hora que eu levanto, eu decido se eu vou levantar da cama ou vou ficar dormindo mais um pouco. Se eu vou apertar o soneca do celular para ficar mais 5 minutos ou eu vou levantar. Se eu vou sorrir para mim e para a vida ou se eu vou ficar triste.
se eu vou tomar café ou não vou tomar café, se eu vou conversar com a minha esposa ou não vou conversar com a minha esposa, se eu vou para o meu trabalho ou não vou para o meu trabalho, se eu vou fazer entrevista ou não. Essas escolhas que vai definindo os nossos dias, onde que ela entra no estudo da constelação? Excelente pergunta. Então, se eu estou honrando um alcoólatra, qual que é a minha vontade? Será que é de levantar e trabalhar, ou levantar e beber, ou levantar e ficar na cama, ou me afundar? Agora, a partir do momento que eu fui lá e vi que tinha aquilo ali, eu só vou... Gente, a solução é tão banal, é tão simples. Você fala assim, mentira, uma coisa tão grandona, só porque veio aqui, fez um movimento, mudou a vida. Não é que mudou a vida, é que agora eu tenho consciência. Então, eu fui lá, eu estou falando do alcoólatra porque foi o exemplo que a gente usou. Eu vou lá e olho para aquele alcoólatra que está lá atrás e falo isso para ele. Você pertence, a partir de hoje, meu sobrenome é Rossetti. Você, Zé Rossetti, pertence a essa família. Eu vejo você. Você tem lugar no meu coração. Fique em paz. E aí eu posso ter paz no meu coração. E eu não preciso mais carregar o seu vício. Agora eu estou livre para fazer a minha escolha. Porque às vezes a pessoa vai, ela estuda física quântica, ela sabe tudo de traço de caráter, ela já curou a criança interior dela, mas o problema está lá. E a gente está tratando aqui. Física quântica é legal porque não tem tempo e espaço, eu posso acessar qualquer lugar. E a constelação, uma vez eu tive uma cliente que ela não conseguia se conectar com a filha, e por isso ela me procurou. E a gente montou uma constelação, e a gente descobriu nessa constelação que há 7 gerações atrás, quer dizer, quem que estava vivo para contar essa história para ela? Ninguém. Há 7 gerações atrás, havia tido uma traição entre um casal. Então, vamos lá. Ficou desenhado assim. Tinha um pai, uma mãe e uma filha. Essa mãe, pensa 7 gerações atrás, se nós estamos em 2023, isso deve ter acontecido lá em 1800, Guaraná de rolha, né? Para dar tanto tempo. Essa mãe fugiu com um amante. E aí, como era uma constelação em grupo, presencial, você vê isso no campo, tá? Você não fala nada para a pessoa, as pessoas vão representando. E esse marido vai atrás e mata essa esposa. Quando esse marido matou essa esposa, ele volta para a filha e tipo assim, eu nego essa mãe, você não pode mais gostar dela. E ele dá essa criança para ser cuidado pela mãe dessa filha. Só que, pensa lá em 1800, Guaraná de rolha, era uma desonra, né? Então, ninguém mais falou dessa mulher. E aí, sabe o que aconteceu na família dessa cliente? As avós se conectavam às netas, as filhas não se conectavam com as mães. As mães e as filhas tinham sempre conflito. Então, quando eu perguntei para essa cliente, eu falei, como que é a tua relação com a tua mãe? Nossa Senhora! E como que é a relação da tua filha, que você veio me procurar por isso, com a tua mãe? Não, ela ama. É a pessoa que ela mais gosta do mundo. Quando a gente resolveu essa situação, a gente só olhou para aquela mulher e falou, você pertence a essa família. Você é uma mulher, antes de você mãe, você foi uma mulher. E eu não vou fazer melhor nem pior, eu só vou fazer diferente. Eu vejo você. Eu tenho contato dessa cliente até hoje. Se dissolveu. Não é que dissolveu no dia, se dissolveu com o tempo. Essa cliente, eu falei com ela semana passada, ela falou assim, hoje em dia a filha já está maior, a filha era pequena, a relação dela com a filha está ótima, ela tem uma boa relação, a filha dela tem uma boa relação com a avó, mas não é mais aquele encantamento. E ela conseguiu se conectar à filha. Então, esse é o poder de uma constelação. Deixa eu perguntar para a doutora, a constelação, ela trabalha o autoconhecimento da pessoa? Não. Como que você trabalha na sua mentoria, nos seus atendimentos, o autoconhecimento da pessoa e em que momento se encaixa A isso numa constelação. constelação? Ai, olha, você é um excelente entrevistador.
A constelação em si, ela não vai te trazer um autoconhecimento, porque pensa, é um momento que você está ali de 1 a 2 horas, né? Uma constelação, ela dura em média 2 horas, uma constelação individual, né? Então, na mentoria individual, o cliente vai passar por isso. Onde eu começo a trabalhar? Com qualquer pessoa. Ricardo, você chegou aqui e falou, Melissa, quero entrar na tua mentoria de prosperidade plena. A primeira coisa que eu vou fazer é resgatar a sua criança interior. Por quê? Aí a criança interior vai estar naquilo que eu falei. Eu vou falar do Reich ali na frente. Vou explicar quem é o Reich, porque eu sou uma pessoa didática. Existiu Freud, existiu Grodeck. Ambos eram médicos, né? Naquela época não se chamava psiquiatra, mas eram médicos que estudavam a mente. O Freud estudava a neurose. O Grodeck estudava o psicossomático. Tudo aquilo que o Freud não conseguia resolver no adoecimento dos pacientes dele, porque ele não atendia só paciente mental naquela época. Ele tinha o melhor amigo dele, que era o Grodeck, que é o pai da psicossomática. Então, ele trazia para o Grodeck, e o Grodeck falava assim, mas o que ele tem? Ah, ele tem uma hepatite. Ah, então, Freud, a gente precisa trabalhar a raiva dele. Porque o fígado, o baço, a vesícula biliar, ela está muito relacionada a como a gente digere as nossas emoções. As nossas raivas não significa que seja uma pessoa raivosa, mas significa que ela está com a raiva estagnada. Aí Freud, ela trabalhava ali, aquilo resolvia. Beck teve um discípulo, chama Reich. Reich foi observando aquilo ali, foi vendo que o corpo das pessoas tinha um padrão. Depois que estava ali na adolescência, já tinha um padrão. Via-se aquilo desde a infância, mas na adolescência já tinha um padrão bem definido. Então, percebia-se os traços de caráter. Se eu não me engano, você já fez até uma live com uma colega que trabalha com isso, né? Que é o traço de caráter. Com a doutora Priscila Moreira. Isso. Então, é o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Aí, quando a gente fala de masoquista, esquizoide, aí você pensa em esquizofrênico, em psicopata, você pensa na psicopatia, você está falando do Freud, a gente está falando de Grodeck. Entende que são linhas diferentes. Então, as pessoas começaram a dar apelido para as pessoas dissociarem, mas o nome é esse. Então, quando o cliente vem, ele está sentadinho aí, eu estou fazendo um atendimento online, eu não estou conseguindo fazer 100% do traço de caráter dele, mas eu preciso achar onde que está a dor principal, a gente chama isso de crença-mãe, porque todo mundo tem dor na vida. Se a gente não tivesse dor, a gente estava em outro mundo. Esse mundo é um mundo para a gente evoluir, e dentro de uma evolução é porque eu preciso melhorar alguma coisa. Doutora, então, deixa eu pedir a gentileza para você, eu sei que você tem essa expertise, que nós conversamos numa oportunidade, que eu participei de uma live sua, e você fez um pequeno trabalho ali para as pessoas anotarem em casa e depois elas se autoconhecerem. Você colocou vários itens e falou assim, olha, quantos por cento você é em cada coisa? Ah, tá. Depois, ali a gente estava dividindo... Fala para o pessoal depois, a hora que você encaixar, só o que eles podem fazer em casa depois para eles se autoconhecerem. Dá uma pitadinha, um sabor com uma pitada de sal da tua mentoria. Faz questão, né? Porque eu realmente acredito que sabedoria é para ser passada adiante, né? Mas deixa eu só explicar isso aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tratar essa crença mãe. De onde que vem a crença mãe? Vem justamente, eu vou procurar ela pela psicossomática, que o pai é o Grodeck e o discípulo fiel é Reich. Então, eu vou usar nessa hora a mecânica quântica, que é a biorressonância, porque isso dá para ser feito à distância, depois a gente pode até mostrar para os telespectadores usando o seu corpo, se você permitir. A gente procura a dor principal, porque assim, mas você está numa mentoria com 50 pessoas, tudo bem, as 50 pessoas vão fazer o mesmo teste e cada uma vai saber de si. Porque a partir do momento que eu sei, nossa, eu tenho um monte de problema na vida, mas a minha raiz pivotante, a minha raiz mais profunda é essa daqui, e eu olho para aquilo ali, e eu dou lugar para aquilo ali, e eu acolho, fica tudo bem. Porque o que acontece? A gente cresce, aí aqui, deu a mão para a constelação familiar. A gente cresce
uma mania infantil de querer cobrar do papai e da mamãe aquilo que eles não nos deram. Só que quando nós somos adultos, quem nos dá somos nós mesmos, quem nos supre somos nós mesmos. Mas como que eu vou me suprir? Eu precisava tanto daquele abraço, eu precisava tanto daquele beijo, eu precisava tanto que aquele dia meu pai tivesse ido naquela reunião e ele não foi. Então, tratar a criança interior é isso. Eu vou achar em qual período na vida de cada mentorado está a dor e vou ensinar para ele, para cada um deles, porque aí numa mentoria em grupo eu vou ensinar todos e cada um vai ver o que serve para si. Na mentoria individual eu vou tratar só a dor do cliente. Aonde que está aquela dor? Eu vou compartilhar com você a minha. Quando eu vi, para falar para você o quê? Trauma é tudo aquilo que eu vivo em abandono emocional. Pode ser tomar um tombo. E às vezes um grande acidente de carro não me causa trauma, porque teve a família inteira ali, meu Deus, como você está bem. Só que tudo isso que eu vivo na minha vida adulta me traz gatilhos que me levam a sensações da infância. Então, quando eu fui fazer esse curso, cada um tinha que descobrir seu próprio trauma, né? Então, a gente foi fazer um exercício. Gente, o meu era porque eu não lembrava uma vez como que meu pai tinha ido embora. Não é que ele não ia voltar, mas ele foi para uma viagem e aquilo gerou em mim uma dor tão grande que sabe o que acontecia toda vez que eu ia viajar, Ricardo? Eu achava que alguém ia morrer, porque saudade está ligada à sensação de morte. Então, era um Dia das Mães. Quando eu fui fazer esse curso, eu tive que abrir mão de passar o Dia das Mães com os meus filhos, né? Porque era bem nesse final de semana. A minha filha tinha uma apresentação na escola, então aquilo assim, eu já vi o avião caindo, eu já lá pensando assim, não, vai bater o carro, sabe aquela sensação ruim? E aí, na hora que eu estava fazendo aquele exercício, porque aí foram medir minha frequência estava baixinha, eu falava, mas eu quero tanto estar aqui, é uma escolha tão grande estar aqui, como que eu estou com essa vibração tão baixinha? Na hora que chegou nisso, pensa, meu pai voltou. Mas aquele dia, daquela viagem, onde que você acha isso? Na sensação. Isso não precisa nem fazer exercício, só de você descobrir assim, ó. Respirei. Nunca mais eu tive essa sensação na minha vida. Então, aqui eu começo a trabalhar a minha criança interior. Trabalhando a minha criança interior, aí eu venho para a constelação. E é aqui que eu vou liberar o meu pai e a minha mãe. Então, papai, eu te amo muito. Você me deu o suficiente. Mas, Melissa, você está falando que isso é ressignificar. Mas você está só falando. O que você faz? Você faz um exercício. Eu lembrei de mim, eu tinha 3 anos quando isso aconteceu. E eu dei colo. Eu me imaginei dando colo a mim mesma. Falei, tá tudo bem, papai vai voltar. Você só tá com saudade. Isso que você tá sentindo só chama saudade. E eu fiquei bem. Quando eu dou colo para minha criança interior, eu posso ser adulta. Fez sentido? Encaixou? Ou ainda tem muita dúvida? Porque se tiver, estamos aqui para fazer pergunta e responder. Não, é emocionante ouvir você. Viu? Me diz uma coisa, doutora, a respeito da física quântica. Eu vi um post seu falando sobre isso. E quando você fala de crenças, onde algumas coisas a gente tem que quebrar, a física quântica ela entra para trabalhar isso nas pessoas, né? Com Ou certeza. não? Como que funciona? Entra totalmente. Aqui a gente vai trabalhar 2 recursos, a física quântica e a programação neurolinguística. Programação neurolinguística, ela serve justamente para eu trabalhar o meu cérebro para quebrar crenças. Então, por exemplo, crenças de prosperidade. Se eu falo, outro dia eu vi uma cientista política falando isso, eu falei, meu Deus, coitadinha, vai ter dinheiro nunca. Porque ela falou assim, desculpa, todo rico, olha a frase, todo rico tem que estar explorando alguém. Se eu tenho a crença, é um absurdo, mas na cabeça, e aí ela tem a justificativa da ciência política dela, ok, mas se eu acredito nisso, eu não vou ter dinheiro nunca. Eu vou ter dinheiro para pagar a conta, eu nunca vou ter dinheiro sobrando, eu nunca vou ter dinheiro para... Eu posso até ter dinheiro para andar de avião, mas nunca de primeira classe. Porque se eu acreditar que para eu ser rica,
eu tenho que explorar alguém, em vez de pagar muito bem esse alguém, eu tenho que viver a minha crença. Então, aonde que eu vou desfazer essa crença? Se eu começar a pensar, eu gosto muito, todos os meus clientes sabem disso, eu adoro o Luciano Huck e a Angélica, assim, são pessoas que são, sei lá, bilionárias, e eu gosto da energia que eles têm. Se eu pensar que o Luciano e a Angélica são riquíssimos, eu realmente não acredito que aquelas pessoas estejam explorando ninguém, mas eu vejo um ganho na riqueza deles, porque teve um dia que teve uma enchente, e o Luciano Huck foi na rede social e falou assim, eu fiz uma doação pessoal, mas eu queria fazer mais. Por ele ser riquíssimo, ele era amigo, ou ele tinha o contato do dono da Ortobon, que doou, isso foi lá naquela enchente de Petrópolis, lembra? Que doou um caminhão de colchão, imediatamente para aquelas pessoas. Se fosse eu poderia fazer uma doação pessoal muito menor que a dele. E eu tinha esse contato para poder fazer esse bem, de dar esse colchão para esse tanto de gente? Você já pensou o tanto que as pessoas ricas, elas são prósperas? Porque, principalmente assim, tudo bem, a gente pode até entrar em mérito. Quando a empresa faz uma ação social, ou ela doa parte lá do imposto dela para a educação, ela tem um benefício. Ok, ela tem um benefício, mas e o tanto que ela está agregando para a sociedade? Então, uma forma que a gente tem de quebrar a crença, e isso é programação neurolinguística, e eu já vou explicar onde que entra na física quântica, é eu começar a fazer essa linha de produção na minha cabeça. Nossa, quando eu compro esse copo, quantas pessoas também ganharam dinheiro porque eu comprei esse copo? Quem transportou o copo? Quem produziu o copo? Quem era dono da fábrica de areia? Da fábrica de corante, porque ele é colorido. O dono do supermercado, você começa... Aí, nossa, então eu estou gerando riqueza. E toda vez... Aí a física quântica, e toda vez que eu pagar por ele, obrigada, chama de Deus, universo, do que você quiser, eu chamo de Deus. Obrigada, Deus. Tudo que eu pago volta para mim 7 vezes 7. 70 vezes 7. Tem abundância em mim. E eu pago com alegria. Agora, se eu pagar esse copo, ai, meu Deus do céu, eu comprei o copo que eu achei bonito, mas tinha um ali de R$1. Eu paguei 20 num copinho. Ai, meu Deus do céu, ai, Nossa Senhora, que não falte nada. Eu tô com medo. E se eu tô com medo, vai faltar? Porque Deus, o universo, é uma vibração. Vibração é movimento atômico. É sobre isso que fala a física quântica. Deus não fala não para mim. Eu adoro a Bíblia. Quem não é cristão aqui, gente, não tem problema, mas eu adoro. E lá está escrito, pedis e obtereis. Só que as pessoas acham que esse pedir é falar, ai, por favor, que não me falta dinheiro para comprar esse copo. Entendi. Você está com medo. Então, eu vou te dar motivos para você ter medo. Até que você use o medo como força propulsora para que você tome uma ação diferente. Porque Deus é justo. Então, quando alguém fala assim, se Deus quiser, ainda é um nível de consciência que acredita que Deus é bom o tempo todo, gente, mas que acredita que tem uma coisa fora dele a se alcançar. Quando você estuda muita física quântica, a sua espiritualidade, ela vai transbordar de você, você vai ser aquilo que você quer, porque Deus está dentro de você e só te fala assim. Então, eu vou falar, Deus, obrigada porque eu comprei esse copo. Que toda essa linha de produção seja abençoada. Que todas essas pessoas prosperem tanto quanto eu. É um nível de consciência mais alto. Agora, é muita maldade eu querer que o mendigo tenha essa consciência. E aí nós vamos falar de outras teorias. Porque existem necessidades básicas no mendigo que não foi atendida, de proteção, de comida, de alimentação. Alguns conseguem, tanto que às vezes a gente vê na televisão. Mas quando a pessoa não tem uma necessidade básica atendida, ela não tem como passar para o próximo nível. Eu sempre tive a minha necessidade básica atendida.
Então, eu não vou cair nessa seara de ficar discutindo isso aqui. Se eu tenho, eu vou transbordar para quem não tem, para que eles também possam ter. Fez sentido? Fez bastante sentido. Eu vi uma matéria sobre isso outro dia, agora com a sua explicação eu lembrei sobre o que eu tinha ouvido e vai de acordo com o livro O Segredo, e lá eles falam sobre a vibração também e como que você tem que entrar nessa energia. E não tem como eu acreditar que Deus ele só conhece o português e não conhece a língua inglesa, ou árabe, ou chinês, ou japonês. Então, ele trabalha, igual você falou, né? De acordo com a intensidade do que o coração da pessoa vibra. Então, É as isso. emoções é em primeiro lugar ali. E daí a tua oração vai transbordar no que você deseja. Tem uma matéria Exato. científica que eu recebi de um amigo meu, de um médico, falando que quando ele faz a radiografia, vamos dizer que esse é o nome técnico, que eu não me lembro da cabeça, ele coloca lá alguma coisa para a pessoa ouvir, uma quantidade enorme de sangue vem aqui. Daí, se ele coloca outra coisa, vai em outra parte. Ele falou assim, que a hora que a pessoa começa a orar, é tanto sangue que vai oxigenar o cérebro que... E não tem nada ouvindo, é só o poder da mente dele mesmo e ele falando com ele. Então, o poder da oração é muito forte. E quando Sim, você ora e você fala com Deus e você tem uma emoção muito grande para resolver, você pode ver que ele atende. Às vezes ele coloca a pessoa no seu caminho que vai ajudar você a resolver aquele problema, ou vai colocar uma pessoa que vai te dar uma palavra, e aquela palavra vai ajudar ela, e assim, né? Então vem nesse exato. sentido que a doutora explicou. Porque se é uma vibração, gente, quando a gente fala assim, lei da atração, vou dar uma palavrinha para vocês para explicar o que é lei da atração. Só que aí você vai falar assim para mim, eu tenho muita. Será que tem? Lei da atração é fé. Fé pura e verdadeira. É uma fé incondicional. Pedis e obtereis. Eu quero, sei lá, fazer uma viagem internacional. Agora a gente tem que saber pedir, né? Porque pode ser uma viagem internacional para Venezuela. É internacional, não é? É, Pode ser para a Síria. Então, assim, eu quero ir para Paris. Então, eu falo para Deus, Deus, o universo, eu quero ir para Paris. Como é que Paris vai vir até mim? Só que aí você fala assim, eu quero ir para Paris. Aí, imediatamente, você faz uma coisa chamada efeito Zenon. Você olha para a tua conta bancária e fala assim, eu quero, né? Mas é sonho. Ou senão a pessoa vai te falar o que ela quer, ela já fala e começa a rir, porque nem ela acredita que aquilo é possível. Não, eu quero ir para Paris. Como que você vai? Eu não sei, eu só sei que eu vou. O mundo vai realmente conspirar. De repente, você compra uma bolacha no supermercado que tem uma viagem para Paris com acompanhante você contemplar. Não interessa como, mas você vai ter, contanto que você tenha, vivencie a fé. Quando você fala com Deus, por isso que eu falei, Deus, pelo amor de Deus. Deus, pelo amor de Deus, você tá desesperado. Desespero não é fé. Quem tem fé, confia. Quem tem fé, confia e chega para Deus e fala, eu quero isso. E se eu sensacional. confio, se eu chegar, sei lá, Deus é pai, mas Deus pode ser mãe também. Vamos pegar uma pessoa com um relacionamento muito saudável com a pai e mãe, e chega para um pai e para a mãe e fala assim, eu quero um chocolate. Você sabe que teu pai e tua mãe vai dar, para que você vai ficar desesperado? Viu, doutora? Eu vou pegar o gancho de quem tem fé, confia, e vou fazer a pergunta da codependência emocional. Você trata isso em um dos seus posts, e como que você pode explicar isso para nós e trazer um exemplo e um pouquinho de ensinamento sobre codependência emocional? Excelente. Olha só. Então, para eu tratar um cliente que chega dependente ou codependente, eu vou ter que usar todas essas técnicas que a gente está falando até aqui. Quando eu tenho alguém codependência emocional,
ou eu tenho alguém em dependência emocional, a não ser que eu esteja falando de pai e mãe, de criança pequena. Por que criança pequena? Eu posso pegar uma criancinha, deixar lá no meio da rua sozinha? Se eu deixar ela lá sozinha, ela vai morrer, não vai? Uma criancinha, um bebezinho. Então, essa criança depende de um adulto. E esse adulto vai tratar dessa criança. Então, ali nos primeiros 3 anos, a gente vive dependência, codependência emocional. Depois disso, é clichê, mas a gente tem que aprender a ensinar os filhos para eles serem cada vez mais independentes e nós sermos cada vez mais desnecessários. Para que quando esse filho chegue na vida adulta, nós sejamos desnecessários. E a única coisa que una esses filhos a nós seja o amor. Isso não significa que eu vá causar dor no meu filho. Ah, não vai deitar na minha cama porque psicanalista adora falar isso. Eu sou psicanalista e neurocientista. Eu falo que eu fiz psicanálise porque precisa fazer. Mas para mim, psicanálise, ai meu Deus, isso aqui vai dar pano para manga. Eu falo que eu fiz psicanálise, mas a psicanálise é da época que entrar para fazer uma operação num paciente, a gente ia com a mão suja sem luva, porque a gente acreditava que criar infecção num paciente era necessário para a cura dele. Evoluímos na medicina. Hoje em dia a gente faz asepsia para operar alguém. E essa é a neurociência. Então, a psicanálise, ela é muito bem-vinda, ela é maravilhosa, ela precisou existir. Mas assim como a gente não pegou tudo que se estudou da medicina até hoje e jogou na lata de lixo, a gente aprimorou com a neurociência, com a medicina moderna, a psicanálise foi aprimorada com a neurociência. Cabe aqui no nosso assunto de dependência e codependência. Como que os mamíferos, quando você assiste lá o Animal Planet, Ricardo, dormem à noite? Eles colocam os filhotes lá longe e dormem aqui os adultos, e os filhotes lá longe vão ficar desprotegidos. Ou coloca-se os filhotes no meio do bando e dorme em volta. Como que é? Todo mundo aqui já viu Animal Planet. Como que o leão dorme? Fica o leãozinho lá longe ou dorme todo mundo aqui? O leãozinho junto da leoa, o elefantinho junto da elefoa, o bando em volta. Você lembra como que é essa imagem? Ou coloca o elefantinho lá longe, lá, o leãozinho lá e eu aqui. Como que é? Você lembra? Todo mundo perto, né? Todo mundo perto. Porque somos mamíferos. Tinha até uma propaganda de leite lá na década de 90 que falava isso. Aí veio a psicanálise e falou assim, não, isso não é bom para criança. Coloca ela lá no quartinho dela e vai o papai e a mamãe para o quarto dele. Aí veio a neurociência e falou assim, vocês esqueceram da parte que a gente é mamífero e que a criança, quando nasce, nos primeiros 6 meses ela tem dependência absoluta da mãe, ela não tem nenhuma fonte de alimento. O ideal é dormir perto. Mas esse é assunto para outro podcast. Mas quando a gente não faz essa estruturação, tá? De dar segurança para esse ser humano na vida infantil, por isso que eu tive que explicar isso para chegar aqui. E esse ser humano não se sente seguro, ele vai ser um adolescente inseguro, ele vai ser um adulto inseguro. Se eu não tenho segurança, como uma criancinha, eu farei relações de dependência ou codependência com o meu cônjuge, com o filho que eu não deixo embora de casa, porque eu não tive segurança lá com meu pai e com a minha mãe, então agora eu seguro meu filho. Então, quando eu começo a trabalhar isso, eu vou ter que trabalhar crença-mãe, constelação familiar, quebra de crença, que vai vir da programação neurolinguística, a física quântica, com alguns exercícios, para essa pessoa acessar níveis de consciência onde ela se permita experienciar. Porque aí, voltando lá na constelação, eu não tenho que ter pertencimento, equilíbrio e hierarquia. A única relação que é assim, vertical, é pai e mãe, para filho criança, filho adulto, amigo, vovó, tio, chefe,
Ah, o chefe tem hierarquia, ele pode ser maior que eu. Se eu tiver tido essa relação saudável com os meus pais, eu sei que o chefe é superior a mim e eu não vou lá bater boca com ele. Mas se lá na minha infância eu ficava, meu pai não pode brigar com a minha mãe, me metia lá na briga do pai e da mãe. A mãe ficava muito triste e ficava me contando toda a relação que ela tinha com meu pai, todos os problemas de casal que era pertinente a eles, a pertinente a adultos, para as crianças, e trazendo e colocando aquilo ali, eu viro cúmplice da minha mãe. E aí, eu olho meu pai de cima para baixo, eu olho meu chefe de cima para baixo, eu não aceito autoridade. E aqui eu faço relação de dependência e codependência, essa é uma das formas. Todo dependente, vamos pegar dependente químico, que é mais fácil? A criança é dependente da mãe para mamar, dos pais para tudo. Aí você não ensina ela a ir para essa adolescência, desvinculando fisicamente, mas vinculado amorosamente, e essa pessoa vai para a vida. Olha, eu fiz um curso uma vez com uma terapeuta, sabe? Ela foi alcoólatra. Sabe por que ela foi alcoólatra? Ela conta isso no curso dela. Que a mãe dela, a mãe foi mãe solteira. Então, já teve um trauma aqui que não existia um pai, só existia uma mãe. E essa mãe teve que colocar ela rapidamente numa creche, porque essa mãe precisava trabalhar para elas não passarem fome. Quer dizer, a mãe não estava abandonando ela, mas ela cresceu com esse sentimento de abandono. Ela voltou lá falar do Reich, do traço de caráter. Então, essa pessoa tem um traço de caráter oral muito grande. E é uma ótima comunicadora. Hoje em dia, então, ela vive o recurso do traço de caráter dela, mas ela foi alcoólatra. Quando ela foi alcoólatra, ela estava na dor. E ela bebia. E ela bebia para na sarjeta. Quem você acha que ia buscar ela lá na sarjeta? A mãe. Era a mãe dela que ia lá buscar ela. Mas essa mãe fez uma relação de dependência e codependência, ou seja, essa mãe não fez nada, na verdade. Ela só foi trabalhar. Mas essa filha sentiu muito abandono. E para ela não se sentir abandonada, ela foi lá para a vida adulta e ela falou assim, eu vou ser um bebê para sempre, eu vou mamar a cachaça e a minha mãe vai vir cuidar de mim. Como eu já disse aqui lá atrás, como que eu resolvo isso? Tratando a criança interior dela, a mãe dela não tem mais que fazer isso, ela é adulta. Quando ela vai lá, perdoa a própria história, acolhe a sua própria criança interior, então olhe para a mamãe, agradeço que a mamãe foi trabalhar. Aí ela vai para a vida dela. Que situação, hein? Cada quadro que a doutora deve ter enfrentado para poder entender todo esse contexto, e na sociedade que a gente vive, a gente vê isso bastante. Nós tratamos na live que eu pude participar com a doutora um pouco sobre isso, quando o pai ou a mãe, após a separação, ele pratica a alienação parental na criança, né? Que não é dessa forma, né? Que um fica mais próximo do outro, mas é uma forma agressiva de violência emocional. Mas não é o nosso assunto hoje, né, doutora? Vamos então, mas continuar. você entende como que vai formando isso? Quando, por exemplo, você já fez uma live sobre traços de caráter. Você entendeu como que isso vai formando? Entendi. Entendeu como que isso vai sendo sentido? E cada fase é uma fase? Então, por exemplo, na constelação familiar, a gente fala assim, não pode existir segredo de família. Aí vamos supor que esses pais separaram por violência física. Como que você vai contar para o teu filho ou para tua filha que você bateu ou que você apanhou? É uma criança, será que eles têm estrutura para isso? Eu já vou até responder, não tem. Não façam isso. Porque quando você faz, você está procurando cúmplice. Vá você fazer terapia para curar suas dores e não faça isso. Agora, você pode ter certeza que esse filho ou essa filha, a gente não está falando que toda é energia, ela vai sentir energia. Então, o que eu falo para essa criança? Eu preciso falar alguma coisa. Olha só, o seu pai foi o pai que eu escolhi para você. Você foi fruto de um amor, mas não foi. A gente nem se gostava muito, a gente se conheceu na balada, não interessa. Molda isso para a criança, você está moldando um ser humano. Seu pai, fui eu que escolhi para você. Porque foi uma escolha sua ir para balada e fazer sexo sem proteção.
Graças a Deus só deu um filho, podia ter dado coisa pior, né? Então, o seu pai, eu escolhi para você. E é o pai certo para você. Ele é seu pai. Agora, o homem, lembra que você me pediu para falar das funções? O homem não é bom para mim. Eu não sou uma boa mulher para ele. Como adultos, nós escolhemos seguir caminhos diferentes. Mas você tem pai, você tem mãe. Trauma não é tudo aquilo que eu vivo em abandono emocional? Aqui eu não estou em abandono. Aqui está sendo me explicado por que esses pais separaram. Mas e o segredo de família? Aí, quando for adulto, essa pessoa vai ter os questionamentos dela, porque tudo é energia. Só que essa mãe, olha só, nesse lugar aqui, essa mãe deu lugar para esse pai pertencer. Então, provavelmente, esse problema está resolvido. Agora, eu apanhei. É uma mágoa tão grande. É muito difícil. Para quem não apanhou, eu não apanhei. Se não apanhou, tá tudo. Mas pensa para quem apanhou. Difícil. E talvez ela não fale nada. E quando ela não fala nada, ela fez um segredo de família. Aí eu sinto a energia da mágoa da minha mãe. Eu sinto, às vezes, a energia ou da raiva do meu pai, porque ele está muito desequilibrado para ter batido em alguém. Ou eu sinto a energia da vergonha dele. E aí, sabe o que eu vou fazer? Repetir a história. Se eu sou mulher, eu caso com um cara que vai me bater, ou eu posso ser mulher também bater. Ou eu vou começar a bater e agredir as pessoas. Então, a gente resolve esse... Então, assim, aqui eu estou trazendo, se esse pai e essa mãe não tivesse feito pertencimento, equilíbrio e hierarquia. Se tiver feito, nada disso vai acontecer. Não é porque um pai bateu numa mãe que vai acontecer. Agora, se guardou a raiva... Aqui eu dei até, ó, eu dei um presente para vocês. Eu falei como resolver. Coisas que eu faria só numa sessão de terapia para o meu cliente. E aí sim, aí o meu cliente vai trazer para mim, mas eu tenho a mágoa. Beleza, então agora vamos trabalhar a tua mágoa. Porque se você não resolver a sua mágoa, o seu filho vai resolver para você quando ele for adulto. Você diz que o amor se fortalece quando compreendemos as histórias dos outros e que você tem que entender e abraçar as histórias individuais de cada um. Antes de você responder, que faz parte, gostaria do pessoal que está nos assistindo que dê um like no nosso canal, que se inscreva no nosso canal no YouTube, e quem tiver no Instagram, clique na bio e vá lá para o canal do YouTube depois para se inscrever também. Doutora, pode continuar, por favor. Isso aí que você falou, eu disse agora isso? Ou você me fez uma pergunta? Eu não compreendi, desculpa. Não, você está explicando, e você disse que você deu até uma consulta agora, né, diante dessa interpretação do que acontece nas famílias. E eu estou dizendo que no post seu, e no post estava escrito assim: o amor fortalece quando compreendemos as histórias dos outros. E isso a doutora acaba tratando também em cada indivíduo que vai na consulta ou na mentoria, de forma individual, que cada um tem uma história, e essa história ela tem que ser abraçada para você entender o todo e verificar onde que a pessoa se insere, para você dar um caminho para ela e um norte, né? É isso? É isso, mas aqui você está colocando como se fosse assim, ó. Eu tenho mentorias individuais e eu tenho mentorias em grupo. É muito específico o que cada um quer. Então, vamos caminhar na prosperidade plena. Eu vou te dar todas essas ferramentas para que você aprenda. Você vai caminhar comigo também. Agora, numa mentoria individual, eu vou ouvir a tua história especificamente. Numa mentoria em grupo, a gente vai falar sobre essas coisas. Eu vou abrir para você dividir sua história comigo, para o outro dividir. E isso aqui tem uma força, chama egrégora. Egrégora é toda essa energia que você cria em volta de alguma coisa. Gente, eu vou falar assim, até uma coisa muito importante. Se vocês estão aí na casa de vocês e vocês escutam, sabe esses programas que sai até sangue da televisão? Ou se você tem o hábito, o problema não está no que você fala, o problema está no que você sente. Então, quando um amigo encontra o outro amigo na rua,
Homens têm essa mania, né? Fala, e aí, fala a outra. Ele tá falando essa palavra, mas é assim, e aí, amigão? Esse é o sentimento, tá tudo bem. Agora, quando eu uso esse mesmo fé de pé aí, com raiva, a energia é outra, então o problema tá na raiva. Então, se eu tô aqui na minha casa e eu fico com raiva o dia inteiro, aí eu fico com raiva, em vez de eu ir lá, ouvir uma frequência para eu poder me acalmar, ouvir uma meditação, ouvir um pastor, ouvir um padre, enfim, cada um se conecta no que quer. Ouvir o barulho da chuva, vai e coloca num programa desse que ainda está escorrendo. Ou se não, mesmo assistir uma novela, não estou falando que você não possa fazer isso, mas se você assiste a novela e ela te deixa nessa... Você vai fazendo egrégora na parede da tua casa. E a tua casa vai enchendo disso. Então, cuidado, fica aqui o alerta. Agora, constelações em grupo, mentorias em grupo, ela tem a egrégora. Eu tenho todo esse amor transbordando. Então, o processo, muitas vezes na mentoria em grupo, ele acontece às vezes mais rápido, porque a ficha cai para um monte de gente de uma vez só. Entendi. A gente não está passando por isso no processo de mentoria? Ah, isso mesmo. Ontem, olha, deixa eu contar para vocês uma coisa. Ontem a gente estava na mentoria e uma colega falou assim, aconteceu x coisa comigo. Eu falei, como? Ela foi lá, me chamou no privado, ela falou, eu fiz isso. Eu fiz o que ela fez. 5 clientes. Uau. Entendeu? Então, isso é transbordar na vida do outro. Agora, e se eu tivesse numa mentoria sozinha? Às vezes, a pessoa está me explicando, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer aquilo outro, mas não teria tido a ideia dela que foi simplérrima, mas que deu resultado. E até ajuda a gente a acreditar na gente, né? Sim, entendeu? Então, assim, buscar autoconhecimento, as pessoas falam assim, autoconhecimento não vende. Mas autoconhecimento, gente, nada mais é do que eu honrar a minha história, do que eu validar a minha história, validar o que eu vivi. Eu olhar para o meu passado sem vergonha, estando agradecido por todo mundo que veio antes, fazendo do jeito que eles deram conta. Porque se eles fizeram daquele jeito é porque eles não sabiam fazer diferente. E aí dê você a oportunidade de fazer diferente. E aí você sabe por que você não faz? Porque a sua criança interior está no comando. Então tudo começa na criança interior. O autoconhecimento só é validado. Você só entra no fluxo depois que você, pelo menos, entendeu o que é a sua criança interior e cuida dela. Aí daqui para frente eu posso ser adulto. Sendo adulto, o mundo é dos adultos. E aí você vai prosperar. Sensacional, a prosperidade reinando aqui na nossa entrevista, hein? Parabéns, doutora, muito legal. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Eu vi no teu post lá no seu Instagram a respeito da autoestima. E daí você diz mais ou menos assim, eu gostaria que você me explicasse, tá? Qual é o pensamento de uma pessoa que está com a sua autoestima em dia? O que você poderia transbordar com a gente aqui de quem está com a autoestima em dia? E quem não tiver também, o que fazer para que a autoestima dessa pessoa se eleve? Então, assim, vou ficar repetitiva, né? Mas é isso. Primeira coisa, eu preciso estar bem com a minha criança interior. Porque quem que procura... Você tem filhos? Eu também. Mas quem não tem aqui já viu isso acontecer ou vai lembrar de se fazendo. Quem que faz um desenho e vem assim, mamãe, olha o que eu fiz, tá bonito. Mamãe, olha, eu subi no escorregador, me vê descer? Não é criança? Quando eu sou adulto, eu acredito que eu sou bom. Quando eu estou buscando validação, é porque a minha criança interior está no comando da minha vida. Então, sempre vai passar por isso. Primeiro, vamos tratar sua criança interior, que tudo vai dar certo. Um dia eu vi um terapeuta até falando, um terapeuta homeopata, eu sou médico homeopata, falando assim, não sei por que todo mundo fica querendo falar dessa criança interior, que saco, vamos ser adulto. Porque não tem como você ser adulto se você não tiver cuidado da sua criança interior. Todo mundo tem trauma. Então, cuidei da minha criança interior. Quem está com a autoestima em dia não tem medo de desafio, não tem medo do novo, não tem medo da vida. Ele vai para a vida.
E aqui também a gente vai precisar, então, tratar a criança interior e da constelação. Por quê? Sabe aquela mãe que ela cuidou do filho? Olha só, a mãe estava grávida. Então, a primeira pessoa que te manda para o mundo é a mãe. Aí, de repente, ficou desconfortável aquele mundo ali, eu precisei nascer. Ela me mandou para o mundo, mas depois ela me acolheu de volta, ela me colocou aqui no seio dela, ela ficou cuidando de mim. O papai está fora, a criança vai ter plena consciência da paternidade com 3 anos, não que ela não tenha antes, tá? Mas plena consciência, onde é feito um movimento que a mãe deixa essa criança em encontro do amor do pai, e depois esse pai ali por volta dos 7 devolve essa criança para a mãe, e a gente vai fazendo ondinha aqui a vida inteira, ó, ondinha a vida inteira. Então eu tenho um monte de cliente que está com o filho ali com volta de 3 anos, fala assim, só quer o pai. Tá na hora dele ir pro pai, deixa ir pro pai. Se você é pai e mãe, teu filho falar assim, eu gosto mais da mamãe, eu gosto mais do papai do que você, gente, vocês que têm que amar o filho de vocês. E não ficar nessa infantilidade de achar que o filho tem que amar de volta. E não tem que competir, né? E não tem que competir. E vai ter alguma fase da vida que, bebezinho, papai pega, às vezes ele chora, ele quer a mamãe. Por volta dos 3, ele quer o mundo. Então, quem manda pro mundo, essa segunda ida pro mundo, quem manda é o pai. Mas aí tem essa mãe que, você é meu companheiro, você é meu isso. Gente, eu vi isso acontecer. Eu vi isso acontecer uma vez com um garoto que passou no vestibular, isso há muito tempo atrás. E a mãe falou assim, quem vai me fazer companhia agora? O menino largou a faculdade e voltou para a cidade de origem. Meu Deus. Essa pessoa tem autoestima? A mãe permitiu? O pai, que devia ter dado um piti, falando assim, o guri vai estudar, solta. O que ele fez? Nada. Ficou calado, ele foi omisso. Então, preciso estar com função pai e mãe resolvida dentro de mim. Mas eles fizeram, e agora você é adulto, resolva você com você, faça uma constelação, resolva você com você. Então, eu vou estar com a autoestima bem, eu preciso trabalhar o autoconhecimento em mim. Ninguém vai estar com a autoestima bem sem... Lógico, tem pessoas... Por exemplo, eu falo isso para todo mundo, eu estudo para ser mãe, eu faço curso de educação positiva, eu tento fazer o melhor pelos meus filhos, mas eu não estou fazendo curso para ser santa. Então, eu erro também. Eu tenho uma plantação de jaca, de vez em quando eu vou lá e piso nela. O que eu faço quando eu piso na jaca? Vou lá, tomo banho, limpo, peço desculpa e começo de novo. E tá tudo Deixa eu te bem. perguntar uma coisa em cima dessa afirmação que você está falando. Em um dos outros posts que eu estava observando lá no Insta, você fala a respeito das pessoas não se criticarem nem em tom de piada. Lógico, você não pode se denegrir. Você não pode se denegrir, você está falando de você. E para quem é cristão, você está falando que Deus que está... Quando você olha no espelho e fala assim, seu gordo, seu feio, seu burro, seu horroroso, você está xingando Deus que está dentro de você. Você já parou para pensar nisso? E aí depois você quer que esse mesmo Deus te ajude a conseguir o emprego do teu sonho. Você acabou de falar para ele que ele é um burro, um gordo. E, gente, para quem não sabe, para quem não está com a fé em dia, Deus não é uma entidade que está lá no céu, não. Deus está dentro da gente. Ele é uma frequência. Acesse. Permitam-se acessar. É a coisa mais linda quando a gente acessa. Quem não acessa, estou aqui para ajudar vocês nisso, nessa missão. Vou ensinar vocês a acessarem. Então, eu nunca vou me denegrir, porque se eu olho para mim e eu me denigro, qual frequência que eu estou emitindo, Ricardo? Boa ou ruim? Doutora, quando você fala isso, eu consigo encaixar nessa palavra o eu me organizar por dentro para fora? Como que funciona isso? Porque Isso é tem um momento ali maravilhoso. Ó, que você e fala isso, né? isso cai em lei universal. Como eu disse, eu sou médico homeopata. Princípio básico da homeopatia é que você adoece de dentro para fora, de cima para baixo. Princípio básico da psicossomática. Você adoece primeiro as suas emoções, depois os seus pensamentos, para depois vir para o teu corpo físico. Física quântica fala a mesma coisa. Então, você vai vendo que vai repetindo em várias ciências aquilo que eu já falei.
Quando eu me organizo por dentro, isso vai refletir por fora. Maravilhoso. Mas às vezes eu tô tão bagunçado por dentro. Tá tão ruim ser eu. Tá tão difícil. E aí eu olho no espelho e a única coisa que eu tenho para olhar é o meu fracasso. É a minha dor. Então, já que é um espelho que eu vou olhar, tenta, gente. Isso é uma dica de física quântica. Tenta olhar no espelho aquilo que você gostaria de ser. Eu não quero ser o fracasso, eu quero ser o próspero. Como que uma pessoa próspera se veste? Melissa, mas sei lá, ela coloca uma roupa lá do shopping que custa X. Então coloca a tua melhor. Ou use a sua roupa limpa. Troca a tua roupa de cama. Se deu melhor, eu vou comprar Bombril. Tenho de 90 centavos, de 95 e de R$1. São 10 centavos só. Se realmente 10 centavos não for um rombo no teu orçamento, compre o de R$1. Porque você está falando para o teu cérebro que você merece melhor. Porque o cérebro quantifica assim, isso é programação neurolinguística, física quântica. Então, sim, a gente se organiza de fora para dentro. Mas quando está muito difícil, arruma a casa. Arruma teu guarda-roupa. Põe roupa limpa. Se arruma, penteia o cabelo, escova o dente. E aí, de tanto olhar e espelhar, você vai com... E aí, gente, aí tem Feng Shui, aí tem várias outras ciências para provar que essa organização do lado de fora, que um ambiente organizado faz o meu cérebro trabalhar melhor. Então, o ideal era estar sempre organizada por dentro, mas nem sempre eu estou. Né? Nem sempre eu estou. E aí eu vou falar outra coisa aqui de psicossomática. Quando a gente estiver doente, é difícil isso aqui que eu vou falar agora. Agradece. Sabe por que a gente vai agradecer? Porque o corpo da gente tem 2 caminhos. Ele tem um caminho que eu vou sofrer tanto, eu vou sofrer tanto, eu vou sofrer tanto, eu vou ficar louco. E loucura é um caminho sem volta. E eu tenho um outro caminho, que é o caminho da psicossomática, onde eu vou adoecer o meu campo energético. O meu campo energético vai vir para o meu campo emocional. Do meu campo emocional vai vir para o meu pensamento. E aí é melhor, às vezes, eu ter um câncer do que ficar doido, porque do câncer eu posso curar. Mas da loucura, a loucura é irreversível. E essa é a diferença do Freud, e eu gosto do Freud, tá, gente? Sou psicanalista. E do Grodeck, que estuda a psicossomática. A minha linha de trabalho está na psicossomática. Porque eu vou trazer você de volta. Deixa eu te perguntar, então, o que é distimia? O que é o quê? transtorno de humor crônico que a doutora fala nos seus posts? Eu não ouvi a pergunta, desculpa. Tem um post que a doutora coloca no seu Instagram e você trata sobre uma palavra chamada distimia. E lá no post tem uma frase falando sobre o transtorno de humor crônico. O que é isso? Um transtorno de humor crônico, ela vai estar ligada não apenas aos meus sentimentos. Às vezes até o que eu como me leva para esse lugar, tá? Então, assim, é importante eu cuidar de mim como um todo. Porque quando eu tenho perda de interesse, perda de sono, desinteresse por alguma coisa, sabe? Vão acontecendo pequenas coisinhas na minha vida. Por isso que eu trabalho com saúde integrativa. Saúde integrativa, eu tenho que olhar para todos os campos da minha vida. Eu não vou olhar só para o meu humor. Eu vou olhar para o meu humor. Eu vou olhar para a minha qualidade de sono, para o tanto de água que eu tomo, para a atividade física que eu faço ou deixo de fazer, para a qualidade de relacionamentos que eu tenho. Então, tudo isso influencia. Porque às vezes a gente fica pensando assim, não, é só o humor da pessoa. Não é. O que ela come influencia. Vamos supor que eu tenho uma pessoa com intolerância à lactose.
E aí essa pessoa com intolerância à lactose não sabe que tem intolerância à lactose e ela ingere aquele alimento. Quando ela ingere aquele alimento, ela vai ficar toda inchada, toda estufada, ela vai começar a passar mal. Aí, às vezes, ela fica... Tem até a origem da palavra. Ela fica com o intestino preso, ela fica enfesada. Então, você entende que eu estou falando de humor, mas primeiro eu preciso corrigir o que ela está comendo? Então, somos seres integrativos. Eu trabalho com medicina integrativa. Eu trabalho com saúde integrativa. Um mentorado, gente, eu tenho mentorado que dá birra, porque ele vem querendo só tratar da saúde mental dele. Aí eu falo assim, tá, mas peraí, vamos ver o que você come, você faz exercício, se compromete comigo a tomar água, e ele dá birra, porque não, eu só quero tratar da minha saúde mental, tá, mas você não é só uma mente, você é uma mente, você é um corpo, você é um espírito, você é uma emoção. Quanta Respondeu a tua emoção. pergunta? Respondeu sim. Ah, você diz lá numa outra frase lá que você repete as palavras, sabe, várias vezes. Eu vou repetir as palavras aqui para que você possa lembrar e falar para a gente. Você falou assim, ó, a única pessoa que eu posso no mundo sou eu. A A única pessoa que eu posso mudar no mundo sou eu. Que eu posso mudar, verdade. A única pessoa que eu posso mudar no mundo sou eu. Fale um pouquinho sobre isso. A única pessoa que eu... Ó, gente, escreve, gruda no computador, na geladeira, na cabeceira da cama e no espelho do banheiro. A única pessoa que eu posso mudar no mundo sou eu. Quando eu tenho essa consciência, eu resolvo metade dos problemas da minha vida. Porque a gente cria expectativa. Eu tenho um filho, mas eu não quero que ele seja uma criança birrenta, mas ele é, porque ele é colérico, porque ele é sanguíneo, mas eu quero bonzinho. E aí eu quero que aquela criança mude. E aí ele não atende às minhas expectativas e eu fico frustrada. Aí o meu esposo... Aliás, meu esposo faz isso, tá, gente? Ele me cutuca. E eu não gosto de me cutucar. Me cutucar me irrita. E aí, sabe o que ele faz? Olha o tanto que ele é fofo. Ele vai me dar um beijinho, e no meio do beijinho ele dá só uma cutucadinha. Ele fala assim, você sabe que, amor, o dia que eu não cutucar, você vai me pedir para cutucar. Porque isso é uma característica de pessoas coléricas. O colérico, ele tende a ser engraçadinho para quebrar o clima, sabe? E adianta eu querer que ele pare de cutucar, se isso é inerente a ele. Se for uma coisa inegociável, a gente vai ter que sentar e conversar. Mas, gente, teve um dia que eu falei para ele, pelo amor de Deus, tem 22 anos que eu tô com ele. Antes de uns 20, eu falei assim, eu não gosto que me cutuca. Aí ele falou assim, nossa, então eu vou ter que arrumar um monte de caixa de ovo aqui e começar a pisar, porque não sei fazer diferente. Então, aí realmente eu tenho que ver o quanto que isso é insuportável para mim, porque é uma coisa muito importante para ele. E a única pessoa que eu mudo no mundo é mim, sou eu. Então já tinha, 20 anos que eu estava com ele. Será que era tão insuportável assim? Deixa eu ver, deixa eu entender por que ele faz isso comigo, que de repente até um amorzinho, que é igual ele falou. O dia que eu não der uma cutucadinha junto com o beijo, você vai até me chamar de volta e pedir, porque tá alguma coisa errada. E aí o Ricardo faz alguma coisa que eu não gosto. Ou eu namorei o Ricardo. Aí por algum motivo a gente se separou. Mas eu quero que o Ricardo me peça desculpa. Por que eu quero que o Ricardo me peça desculpa? Já acabou o relacionamento. Ah, mas eu não posso viver sem a desculpa do Ricardo. Mas a única pessoa no mundo que eu mudo sou eu. Então, quando eu invisto em mim, quando eu invisto no meu autoconhecimento, a sua desculpa passa a ser de menos. Ah, mas ele me traiu. Não, ele não me traiu, ele traiu a ele mesmo. Porque quando eu estou num relacionamento, combinado não é caro. E eu combinei que aquele relacionamento era monogâmico, e ele ele traiu o combinado dele. Ele não me traiu. Ele traiu a ele, é o princípio dele. Eu tenho o meu, e aí está no meu direito não querer. Agora, o que a pessoa faz? Não, o Ricardo tem que entender
que ele tem que ficar no relacionamento e ser monogâmico, mas o Ricardo já não quer mais isso, esse combinado não serve mais para ele. Não, mas ele tem que querer. Ninguém tem que nada. A única pessoa que eu mudo no mundo sou eu tenho o poder de ir embora. Se eu quero que você seja monogâmico, você não está disposto a ser. Você não está disposto a ser, você não vai negociar. Então, eu vou trabalhar em mim. Eu vou abrir espaço para que venha outra pessoa que queira ser monogâmica tanto quanto eu. Não adianta eu querer convencer o outro. Gente, eu não estou falando que a gente não vai conversar sobre, a gente, né, relacionamentos, sempre a gente deve sentar, sempre a gente deve conversar, né? O mundo é para ser negociado mesmo. Mas eu não posso querer que o outro mude por mim. A gente muda só pela gente mesmo. A gente só muda, Ricardo, pelos nossos ganhos. Olha, então eu vou mudar pela minha esposa, mas você não está mudando pela sua esposa, você está mudando porque ela é tão importante para você que você vai pagar o preço para ficar com ela. Que seja ser monogâmico, que seja abrir mão. Eu queria passar férias em Paraty, vou passar em Blumenau. Numa outra vez a gente arruma um combinado diferente. Mas aí eu vou de corpo, alma e coração. Agora, quando eu vou parar lá em Blumenau, mas eu vou parar emburrada, enchendo o saco porque eu queria estar em Paraty, eu estou querendo que o outro concorde comigo que Paraty é melhor que Blumenau. Então vai para o Rio de Janeiro, arruma um terceiro lugar. A única pessoa que eu mudo no mundo sou eu. Fez sentido? Deu para entender? Quer que explica mais? Não, é muita reflexão, sabe? Que quando as pessoas precisam mudar, elas têm que ter consciência que querem mudar, né? Porque o outro fala, você precisa mudar, e a pessoa entende que não precisa mudar, ela está muito convicta daquilo. Daí, a hora que ela entende que ela precisa, ela vai começar a se questionar. E isso, cada um vai ter o seu momento. Ontem, eu conversando com um colega, e a gente acabou falando de como que você se desperta para determinada situação. Tem uma frase que fala o seguinte, que quando o discípulo estiver pronto, o mestre aparecerá. E cada um tem um mestre dentro de si que vai fazer você, discípulo, acordar em determinado momento. Quando você vê alguma coisa, quando você ler, quando você ouvir, quando você se deparar com algo importante. E aí cada um tem a sua jornada. Sim, mas olha que interessante o que você falou. Às vezes o outro fala que eu tenho que mudar. Eu vou mudar só se eu quiser. Às vezes, para mim, dentro dos meus valores, eu não vou mudar. Eu já trabalhei com uma empresa que, para mim, aquilo era trabalho escravo. E a empresa falava para mim, você tem que mudar. E um dia eu falei para a empresa, vocês não são minha prioridade. A empresa queria a empresa queria ser na minha vida prioridade 24 horas por dia, que eu abrisse mão de tudo em nome dessa empresa. E os funcionários que lá estão concordam com isso e funciona para eles. Não funcionava para mim. O que eu fiz? Pedi demissão. Tá entendendo? Se eu compactuo com aquele valor, eu vou me moldar a ele, senão eu tenho direito de ir embora. Viu, doutora? E se a pessoa continua lá, ela não vai desenvolver algum tipo de trauma porque ela está fazendo algo contra o que ela quer, porque ela precisa de ganhar aquele dinheiro? Vai, mas aí, aonde que a gente vai achar? Aí a pessoa vai me procurar e falar assim, eu tô super chateada, minha autoestima tá lá no pé, porque eu tô num trabalho, que eu preciso ganhar dinheiro, e lá eles estão me tratando assim, e eles estão me tratando assado, aí eu vou falar, beleza, qual que é a sensação que isso te traz? De impotência, tá. Qual que é a sensação mais antiga de você ter sentido isso? E aí eu vou tratar de novo quem? A criança interior. Porque uma criança interior nutrida uma criança interior nutrida faz que eu tenha um adulto seguro. Um adulto seguro procura outro emprego. Ele não vai falar assim, chefe, vai para pananana e passar fome. Mas ele vai criar um plano B, ele vai mandar currículo, ele vai procurar uma renda extra, até ele ter condições de sair de lá. Quando eu pedi demissão, não pedi demissão assim, birra. Demissão, empresa? Não. Então tá, deixa eu falar aqui para o mercado que eu existo. Isso na época que eu atuava apenas como veterinária, né? Deixa eu falar que existem outras coisas. E me recoloquei. E tá tudo bem. E depois eu fiz transição de carreira, gente.
A minha transição de carreira foi tão natural que na hora que eu vi, eu já era terapeuta. Eu não pensei que eu... Muita gente se prepara para isso. De verdade, eu não pensei que eu seria. E aí eu vou te falar, para mim Deus é tão bom, que sabe quando que isso veio? 2019. O que aconteceu em 2019? Todo mundo trancado em casa com a pandemia mundial. E eu atendendo online. Ganhei muito dinheiro. Coincidiu em muita coisa. Mas não Doutora, tem coincidência, né? Tem não, vibração. não tem. E daí você Entendeu? vai caminhando e as coisas vão acontecendo. A gente diz E que isso no é caminho prosperidade. o como aparece para todo mundo, né? Eu estou procurando o meu norte, eu quero novos desafios, eu quero tal coisa. Então, se você quer, dê o primeiro passo. Não fique parado. A hora que você der o primeiro passo, você vai caminhar. Durante a sua Agora, caminhada, os comos vão aparecer na sua vida. pague o preço. É. Porque você pode sentar no banquinho da vítima, sabe? No caminho, vai ter gente que vai desagradar. No caminho vão ter pessoas muito antigas que faziam muito sentido com aquela energia antiga que você emanava, que agora não faz mais sentido. Então, amigo, amiga, funcionário, eu vou te honrar no meu coração pro resto da minha vida. Mas a partir desse momento a gente não caminha mais na mesma jornada. Nossos caminhos agora podem pegar direções diferentes. Gente, não façam pactos para toda a eternidade. Nem com o amor da vida de vocês. A gente vai lá na igreja casar e fala assim, até que a morte os separe. Olha o tanto que a inteligência cósmica é maravilhosa. Você faz um pacto para essa vida. Você não faz, vou te amar para sempre. Não, vou te amar nessa vida. Na próxima, eu não sei. Quem estuda física quântica também já entendeu que que o espírito é eterno, independente da religião. Então, a gente faz pacto para uma vida. A gente não faz para todas. Porque senão, sabe o que acontece também, Ricardo? Tem muita gente que vem, aí a gente às vezes acha lá na constelação. Nossa, 10 gerações atrás, a fulaninha, a era apaixonada, sei lá, igual o Garibaldi lá, que teve a história da Casa das Sete Mulheres, né, com a mocinha lá, do início da trama. Ela era apaixonada por ele, ela jurou amor eterno e ela ficou sozinha até o dia que ela morreu. Aí, agora, em 2023, a parente dela tá lá apaixonada e nunca casa e nunca dá certo porque fez um pacto de amor eterno. A gente faz pacto de amor só para uma vida. Se na outra der de encontrar, você faz outro. Mas nessa, é igual o padre fala, até que a morte nos separe. E aí, você vai fazer uma constelação, você acha isso. Ou você vai trabalhar numa mesa quantiônica, que não tem tempo e espaço, e de repente é um transe, assim, a pessoa te traz na lembrança que ela fez um pacto de amor eterno com alguém. Bom, então vamos desfazer. E desfazer não é amarrar, como que fala, né? Amarrar o nome da pessoa na boca do saco, não é isso, é energia. Fulana, lá eu era a Maria. A Maria, com aquela consciência, fez isso. Hoje eu sou a Melissa. E amorosamente, eu vou honrar a história da Maria, não fazendo melhor nem pior, apenas diferente. Entendendo que ela tinha uma consciência de amor eterno e eu tenho consciência que agora eu me liberto para viver cada amor de uma vez em cada uma cada tempo que eu vivi. E ponto. E acabou. Sensacional as suas explicações, doutora. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui para a gente já ir para os finalmente nossos. Tem uma situação que a doutora fala sobre homeopatia, e daí fala sobre artrose, artrite, daí fala de vários sintomas, né? E como que acontece isso nas pessoas? Como que trata? Como que surge? O que a doutora pode falar a respeito disso? Adoro. A artrite, ela é uma doença reumatoide. Dentro da... Olha só, adoro falar dessas coisas, Ricardo, nossa senhora. Lá no traço de caráter, a gente não tem 5 traços de caráter, lá do Reich? Aí lá na homeopatia, que é uma verdade universal, a gente tem uma coisa chamada miasma. Agora você vai aprender palavrinhas novas, não precisa anotar, não se preocupem com elas, mas eu gosto de falar. A gente tem 5 miasmas também, a gente tem o miasma psórico, a gente tem o miasma psicótico, o tuberculínico, o luético e o cancerínico.
que dá para a gente colocar dentro daqueles traços de caráter em lugares diferentes. Mas só para vocês entenderem. O psórico é aquela pessoa, sabe que ela não se preocupa muito com amanhã, ela está de bem com a vida. Lembra muito aquelas tribos ou indígenas ou tribos africanas, sabe? Que para estar bom para um tem que estar bom para todo mundo. E onde há abundância de um lugar que eu não preciso me preocupar, assim, se tiver uma maçã ali, a gente vai dividir, porque tem uma macieira inteira e todo mundo vai comer maçã, sabe? E aí depois vem a cicose. Na cicose, foi quando o ser humano já foi mais ao norte, e ele descobriu ali o gelo, e aí já não tinha uma macieira, e de repente a gente tinha que fazer um iglu, e o iglu não cabia todo mundo. Então, aqui eu tenho a energia de juntar, de ser discreto, de usar máscaras, para me proteger, né? Máscaras mentais, assim. E aí, depois disso, viver ali no gelo não estava muito bom. Estou explicando a história da humanidade com a homeopatia. A gente precisa desbravar. Para desbravar, eu tinha que ter coragem. Então, as pessoas que sentem raiva no lugar certo raiva no lugar certo é uma grande bênção, porque a raiva é a força da energia do movimento. Então, são as pessoas mais luéticas. Todo mundo tem tudo, assim como os traços de caráter. Tem um lugar que essa pessoa fica mais, e tem um lugar onde ela adoece, e tem um lugar onde ela prospera. O adoecimento, ela sempre está no lado ruim. Todo traço de caráter não tem lá a dor e o recurso, todo miasma tem a dor e o recurso. Aí depois vieram os tuberculínicos, que estão ali na época da Belle Époque, que veio literalmente a doença da tuberculose, que é o fofo brigão, sabe? Ele chora demais, ele fala demais, ele come demais, ele bebe demais, ele ama demais, então ele briga, mas ele é fofo. E eu tenho os cancerínicos, que são aquelas pessoas que elas guardam, dentro dela está um turbilhão, mas você olha para a cara dela aqui, ó, sabe aquelas pessoas que falam assim? É tão bom ficar perto dessas pessoas. Normalmente elas são cancerínicas. Elas conseguem ter uma paz exterior, mas não tem muito paz interior. Quando que você sabe que você está falando com cancerínico ou você está falando com sulfúrico? Porque o sulfúrico também tende a ter muita paz. O sulfúrico ele é zero controlador. O cancerínico é o máximo do controle. Então, a artrite reumatoide, ela está no controle. Eu quero controlar. Eu já sofri tanto lá na minha formação da minha vida intrauterina, até os meus 7 anos de idade, não precisa ser um sofrimento contínuo, tá? O meu trauma maior tá ali. Aconteceu alguma, sei lá, quer ver um exemplo? Eu tinha 5 anos, meu pai perdeu o emprego, e eu era rica e eu fiquei muito pobre. E eu passei fome com a minha família, eu morava num bairro chique, fui morar num bairro pobre. Então, eu cresci sabendo que eu ia ter que ganhar muito dinheiro para essa família de novo, que eu tinha que estudar. E aí eu começo a querer controlar tudo e todo mundo em volta de mim. Quanto mais eu quero controlar, mais eu seguro, mais artrose eu faço. Então, que remédios que eu vou usar aqui? Eu vou usar os remédios da raiva, porque eu não falei que a pessoa foi estudar para ganhar dinheiro? Que são os remédios do etismo e os remédios cancerínicos. Por quê? Porque eu tenho necessidade de controlar, e esses controles vão me fazendo nódulos, e esses controles vão me inflamando. Quando eu só inflamo, eu estou lá na cicose. Quando eu inflamo e começo a ter perda de função, que aí já está na artrose, eu estou no luetismo. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Harmonizar. Eu preciso ensinar o meu cérebro, e aí o medicamento homeopático ele é tão maravilhoso que ele é um medicamento quântico vibracional. Quando a gente usa medicamentos antroposóficos, que é o Eleda, que tem a Almeida Prado, eles são antroposóficos. Eles têm dinamizações que é ultra diluído já. Pensa assim, ó, uma gota de passiflora, que todo mundo conhece, que é do maracujá, eles estão em diluições para uma gota de maracujá para 10 gotas de água, ou seja, já não tem. A homeopatia, ela é homeopatia a partir da CH, uma gota de maracujá para 100 gotinhas de água. Acima de uma CH12, eu tenho só energia, só física quântica. Eu tenho a impressão
energética daquele medicamento. Ele não tem efeito colateral, ele é maravilhoso e ele tem um efeito físico, mental, emocional e espiritual. Então, ele trata, inclusive, a sua epigenética, os seus problemas transgeracionais, que na homeopatia a gente chama de miasma. Percebe que verdade universal vai se repetindo em todas as ciências? A gente pode dar nome diferente, mas vai só repetindo. Sensacional, que uma resposta melhor que a outra. Doutora Melissa, que dia abundante para nós, principalmente para mim e para o pessoal aqui. Eu gostaria que você fizesse um pitch do seu trabalho para que ficasse registrado aqui na nossa entrevista e eu vou colocar depois o teu Instagram para o pessoal que quiser te seguir, fazer contato com você, para a gente poder finalizar a nossa conversa. Então, fique à vontade, faça um pitch do seu trabalho para que as pessoas saibam o que você faz, aonde te encontrar, por gentileza. Então vocês vão me encontrar no Melissa Rossetti Oficial, lá no Instagram. Meu canal do YouTube chama Melissa Rossetti Terapeuta, que ele veio antes do Melissa Rossetti Oficial. Eu sou terapeuta quântica vibracional, eu sou médica homeopata, então quem quiser se tratar só com homeopatia, é só me chamar no meu WhatsApp, tem meu WhatsApp no link da bio lá, mas eu vou falar aqui, pode? 61 99198 5146, eu faço tratamentos homeopáticos, eu trabalho com psicossomática, eu trabalho física quântica vibracional, trabalho constelação, então eu trabalho. Para resumir, eu precisava de uma palavra para falar. O que isso traz de benefício na vida da pessoa? Traz prosperidade plena. E a minha mentoria é para te dar prosperidade plena, onde você tenha saúde física, mental, emocional e espiritual. Se você tiver esse equilíbrio, você vai prosperar também financeiramente. Hoje eu tenho uma mentoria online em grupo, onde a gente tem toda essa egrégora, e eu tenho a mentoria individual, onde individualmente eu vou pegar na tua mão e vou te ensinar sobre tudo isso aqui que a gente está falando. E vocês conseguem achar as minhas mentorias também lá no meu Instagram. No link da bio tem, elas ficam sempre lá. Doutora, então, falamos de homeopatia, de física quântica, de PNL, de reprogramação mental, de constelação, de tudo que a gente poderia falar para a pessoa ter a prosperidade plena na sua vida. Quando a pessoa quer algo, ela tem condições de buscar em vários profissionais que tem na nossa vida aí perto da gente. Parabéns, obrigado aí por aceitar o bate-papo aí para a gente trazer um pouquinho de conhecimento. Diz que na estrada do conhecimento sempre tem vizinhos que são abundantes em experiências. E essas experiências aplicadas nas vidas das pessoas são as verdadeiras sabedorias do dia a dia das pessoas. Eu agradeço mais uma vez, muito obrigado, minha amiga, mentora, e todo mundo que estiver nos assistindo, siga a Melissa Rossetti Oficial e se inscrevam no nosso canal, vão lá na bio do Instagram, dê um clique lá, temos algumas entrevistas já, e agradecer a todo mundo que nos prestigiou. Muito obrigado e até mais. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Eu quero muito agradecer o convite. Você foi uma pessoa que eu sinto realmente gratidão na palavra da sua essência, assim, sabe? Com todas as minhas células, você me dá essa oportunidade, por você ter entrado na minha vida. Eu sou muito grata ao nosso mentor, né? Porque ele forma toda essa egrégora em volta da gente. E eu tenho certeza, assim, quando a gente caminha junto, a gente vai mais longe. Então, eu tenho certeza que todos nós aqui já estamos nesse caminho de prosperidade plena. Muito obrigada. Amém. 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 Um abraço, doutora. Obrigado pelas palavras.
Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.